No dia 4 de março de 2026, uma notícia simplesmente explodiu no cenário mundial, elevando a tensão no Oriente Médio a um nível que a gente não via há muito tempo. Foi um capítulo novo e bem dramático num conflito que já estava, para ser sincero, pegando fogo. E para a gente entender o peso disso, vamos direto ao ponto. As palavras do secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, elas foram diretas, foram brutais. Ele descreveu a operação contra um alvo iraniano dizendo, com todas as letras, que o oficial foi caçado e morto. É uma frase fortíssima, né? E essa declaração, com esse peso todo, veio de onde? Do Pentágono, o coração do poder militar americano. Basicamente, eles revelaram uma operação secreta bem no meio de uma crise internacional que já estava fervendo. E olha, o contexto aqui é tudo. Essa morte não aconteceu do nada num dia qualquer. De jeito nenhum. Isso rolou no 5º dia de confrontos militares diretos entre Estados Unidos e Irã. A situação já era literalmente um barril de pólvora. Esse anúncio foi a faísca que faltava. Então fica a pergunta: qual foi a justificativa oficial de Washington para uma ação tão drástica? Vamos mergulhar agora na principal alegação que eles usaram para justificar esse ataque. E é aqui que a história fica mais interessante e mais complexa. O Pentágono alegou o seguinte: um oficial iraniano, cuja identidade não foi revelada, era o líder de uma unidade militar. E o ponto crucial é esse: essa unidade estaria diretamente envolvida num plano para assassinar o Donald Trump. E tem mais, quase como uma reviravolta na trama. O secretário Hegseth disse que esse oficial nem era um alvo inicial, mas que ele, pessoalmente, fez questão de colocar o nome dele na lista. Claro que a posição oficial dos Estados Unidos foi enquadrar tudo isso como uma ação puramente defensiva. A narrativa que eles construíram foi a de que se tratava de uma medida necessária para neutralizar uma ameaça direta contra um ex-chefe de Estado. Mas toda história tem, no mínimo, dois lados. E a reação do Irã foi imediata e o oposto completo disso. Vamos dar uma olhada em como Teherã respondeu a essas acusações tão extraordinárias. Aqui a gente consegue ver perfeitamente o tamanho do impasse. De um lado, Washington diz: eliminamos um terrorista que planejava matar um ex-presidente. Do outro, Teherã responde: isso é uma fabricação completa, uma mentira. São duas realidades que batem de frente em rota de colisão. Agora, para quem acompanha essa tensão de perto, essa situação toda pode soar familiar. E não é por acaso. Isso porque não é a primeira vez que uma acusação desse tipo específico vem à tona. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá para 2024, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou formalmente um cidadão iraniano de um plano bem parecido. Aí pulamos para 2026 e o Pentágono anuncia que matou um oficial iraniano por um motivo quase idêntico. Começa a se desenhar um padrão bem claro aqui, né? Olhando essa comparação, fica mais fácil organizar os fatos. A alegação é basicamente a mesma nos dois casos. A grande e brutal diferença está na resposta. Em 2024, foi uma ação judicial. Em 2026, foi uma ação militar, letal e imediata. E a pergunta que não quer calar, que continua sem resposta, é se existe uma ligação direta entre os dois casos. As autoridades americanas não confirmaram nada. E esse vácuo de informação é, por si só, bem perigoso. E tudo isso nos leva ao ponto central da crise que a gente vive agora: a incerteza. São muitas peças faltando nesse quebra-cabeça. Muitas perguntas no ar, e cada uma delas aumenta drasticamente os riscos para a estabilidade do mundo todo. Então ficamos com estas perguntas cruciais na mesa. Quem era exatamente esse oficial que foi morto? Cadê as provas concretas para uma acusação dessas? E por que fazer um anúncio tão explosivo sem apresentar nada? E a pergunta de $1 milhão: há alguma conexão com a acusação de 2024? Cada pergunta sem resposta joga mais lenha na fogueira de uma possível escalada. O que nos deixa com uma reflexão final e bem inquietante. Quando as acusações são tão severas, mas as evidências são mantidas em segredo, onde exatamente a gente traça a linha? A linha que separa uma ação de defesa legítima de uma provocação perigosa. Essa é a pergunta que define o momento crítico em que o mundo se encontra agora.